Selic subiu mais uma vez, agora estamos em 14,75% ao ano e essa é a taxa de juros mais alta desde o governo Dilma Rousseff. A última vez que a Selic chegou a esse patamar foi lá em 2006, há quase 20 anos. Sem dúvida, uma situação econômica de extrema preocupação, mas isso é um retrocesso ou puramente um reflexo da atual situação do país. Vamos entender o que está acontecendo e como isso impacta a sua vida financeira, o seu bolso. Então fica comigo até o final, porque ao longo desse vídeo vamos analisar o cenário econômico e como você pode proteger o seu patrimônio, os seus investimentos. Antes de mais nada, já deixa o seu like no começo do vídeo se já conhece o meu trabalho. Chegou aqui agora, não me conhece, não sabe do que eu falo, assiste até o final. Se em algum momento trazer alguma informação, algo que você não sabia, contribuir de alguma forma com o seu aprendizado, aí sim, sinta-se à vontade, deixe o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito o meu trabalho, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Bom, gente, aqui quem fala é o Anderson, criador deste, que é o seu, o meu, o nosso canal. O canal para quem busca mais ativos e menos passivos. O Banco Central, no dia 7 de maio, em mais uma super quarta, decidiu elevar a Selic mais meio ponto percentual, saindo de 14,25% para 14,75% ao ano. E é o maior patamar desde 2006, onde a taxa permaneceu nesse patamar do dia 20 de julho a dia 30 de agosto. E coincidentemente, naquele momento, o presidente também era Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2011, a Dilma assumiu a presidência do Brasil, a economia começou a desacelerar, a inflação subir, fazendo com que os juros subissem para 14,25%. Longe de ser a maior taxa de juros histórica, porém, nos últimos anos, esse foi o último topo, o último pico desses juros, sendo superado agora, na última reunião do Banco Central, quando chegamos a 14,75%. Tem se comparado muito o momento atual com o momento lá de 2011, da Dilma Rousseff, aquela crise, comparando qual governo foi pior. O que nós precisamos entender aqui é que essa nova alta da taxa de juros tem deixado a impressão de que nós estamos voltando lá naquele período, naquela fase com tanta instabilidade. Mas será que estamos mesmo retrocedendo, voltando naquele período tão conturbado, tão complicado? Ou isso é apenas um reflexo da realidade atual, dos atuais conflitos, não só no país, mas no mundo? Mas precisamos dar uma olhada na evolução da Selic durante os últimos governos. Ali de 2003 a 2011, quando o Lula assumiu, a Selic estava acima de 26%, mas durante os primeiros anos do seu mandato o governo focou em controlar a inflação, estabilizar a economia. Como resultado, a Selic foi sendo reduzida gradualmente, chegando a 10,75% ao ano. Aí quando Dilma assumiu ali em 2011, até 2016 que ela ficou no mandato, até ser impeachmentada, diante de uma inflação crescente, economia desacelerando, a taxa foi elevada, chegando até então ao último topo, 14,25% ao ano. O país acabou se aprofundando em uma crise econômica até ela ser impeachmentada, e isso também foi muito impactante no país, na nossa economia. Veio o Temer, que ficou até 2018, que pegou o Brasil em crise com uma taxa de juros em 14,25%. Durante o seu mandato existiu um esforço, um foco em reduzir esses juros, chegando então a 6,5% até o final do seu mandato. Em 2019 veio o Bolsonaro, que ficou até 2022, e ele herdou uma Selic baixa, essa Selic controlada, então um cenário bem favorável para ele. Aí nós pensamos que agora parece que agora vai dar. Só que não, veio a pandemia, tivemos uma grande expansão de gastos públicos, a inflação disparou, o que forçou o Banco Central a elevar rapidamente a taxa Selic. A Selic saiu de 2% em 2020 até 13,75% no final do seu mandato. Aí, em 2023, Lula volta ao poder, que é o nosso atual presidente, a Selic
continua subindo, mesmo com a troca do presidente do Banco Central. Continuou sendo elevada, chegando ao patamar atual de 14,75% ao ano, gerando então uma preocupação com a sustentabilidade econômica do país e cada vez mais desconfiança dos investidores. Estamos novamente diante de um cenário crítico. Não sei se você consegue entender. Eu já fiz vídeos falando sobre isso, mas um país com uma taxa de juros tão alta fica insustentável. E outro ponto que nós temos sim que enfatizar, que olhar, o dólar é muito importante na nossa economia. Tudo que nós comemos é dolarizado. Então nós precisamos sim olhar o dólar. Em 94, no lançamento do Plano Real, $1 valia R$1. Por algum momento, o dólar chegou a custar menos de R$1, se valorizou. Em 2002 ele chegou a custar R$3,90, teve uma queda significativa, ficando ali na casa do 1,56, 1,60, e até 2011, no governo Dilma, ele chegou também a ficar 1,56, subiu novamente no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro, não parou mais de subir, chegou a bater 5,70 na pandemia. Em 2024, voltou a subir com força, ultrapassando a casa dos R$6, chegando a bater 6,30 e atualmente estamos na casa dos 5,60, 5,70. Ah, mas aí foi o dólar que se valorizou. Sim, também. Mas a outra ponta da moeda é que o real se desvalorizou muito. O nosso real perdeu muito valor, consequência de períodos de instabilidade econômica. A gente não pode fechar o olho para isso. A inflação também longe de ser controlada, o que colabora muito com essa alta da Selic. O Banco Central tem batido nessa tecla que é um momento de controlar a inflação. Está subindo, o IPCA sobe 0,43% em abril e acumula uma alta de 5,53% em 12 meses, acima da meta. Porém, quando olhamos para outros governos, nem está tão ruim assim. Obviamente, aqui é uma fotografia de um período curto, porém, quando você olha para governos anteriores, tivemos vários momentos que ela esteve acima disso, acima desse patamar, porém continuamos em uma inflação acima da meta, o que é muito prejudicial, muito perigoso. Só que apesar disso, o Brasil enfrenta uma inflação mais alta que os países vizinhos. O cenário de juros altos está ligado também fortemente com o aumento da dívida pública do país. Nos últimos anos, o país tem gastado desenfreadamente, aumentando significativamente os seus gastos, o que fez com que a dívida pública do país subisse muito. A dívida pública do governo sobe para 7,5 trilhões em março. A desconfiança externa aumenta o risco Brasil. O Brasil precisa pagar mais caro, mais juros para se financiar, para atrair investidores, tornando assim a situação ainda mais difícil. Mas diante de todo esse cenário, juros altos, inflação alta, real desvalorizando, a principal pergunta que fica é: o que fazer para proteger o seu dinheiro, assegurar o seu patrimônio ou até ganhar dinheiro? Porque em momentos de crise é assim, é a hora em que uma parte perde o seu dinheiro e a outra, que é mais inteligente, mais esperta, mais consciente, ganha muito dinheiro. Toda crise gera oportunidade. O que fazer? Tem como? Claro que tem. 5 dicas. Nada difícil, impossível. Pelo contrário, fácil. Primeira dica: juros altos significa o quê? Renda fixa pagando muito. CDBs, LCI, Tesouro Direto, tem muita coisa na renda fixa pagando muito bem. Cara, não é todo dia que você vai ter ali um Tesouro Direto pagando 14,75% ao ano. Não é. Sem falar que tem pré-fixados também atrelados à inflação. Cara, então primeira dica: investir, procurar bons produtos, bons títulos de renda fixa, porque sim, você precisa ter renda fixa na carteira. Já falei em outros vídeos, a renda fixa vai reduzir um pouco da volatilidade dessa carteira e vai ter ali sempre um negocinho mais seguro. É uma parte essencial. Diversificação internacional. Considere sim investir em ativos fora do Brasil. Temos excelentes opções, ETFs, por exemplo, na Bolsa Brasileira. Temos o IVVB11, que segue o S&P 500. Não é a melhor opção, mas sim, é uma opção. Óbvio que você não vai estar ali exposto diretamente às ações,
americanas, porém já ajuda a proteger o seu patrimônio da volatilidade do real. Dica número 3, falando de proteger do real. Ter uma reserva, uma parte, sim, em dólar mesmo. Ter parte do seu patrimônio em dólar é uma coisa inteligente. Obviamente que você não vai fazer isso buscando valorização, mas simplesmente para ter uma parte do seu dinheiro que não seja real. Caso, sei lá, você precise sair do país, você tenha dólar para você gastar fora do país. O real não vai ser aceito lá fora, o dólar vai. Dica número 4, evite assumir novas dívidas. Claro que não é qualquer dívida, são as dívidas desnecessárias. Se você precisa sim comprar alguma coisa, é uma geladeira que queimou, pô, aí você não consegue ficar sem isso. Então, aí sim, legal. Agora, se for uma coisa que você não precisa trocar de celular todo ano, não tem necessidade. Se o seu aparelho tá bom, não precisa comprar outro agora. Então, evite assumir novas dívidas, principalmente desnecessárias. Se for preciso, como eu falei, se for algo que você realmente precisa, não consegue viver sem, não tem jeito, não tem pra onde correr. Mas se for coisa fútil, aí não, né? Dica número 5, para mim, a mais importante, invista. Não é investir em ativos, em investimentos, não. É invista em educação financeira. Porque aí sim você vai aprender como investir em tudo isso e evitar tudo que é ruim. Isso que vai ser o seu sucesso financeiro. O que mais vai te proteger é o conhecimento. O conhecimento, com certeza, é a melhor ferramenta que você pode ter. O melhor investimento que você pode ter é no seu conhecimento. Através dele você vai aprender no que investir, no que não investir, aonde colocar o seu dinheiro, aonde não colocar, o que fazer, o que não. Invista em educação financeira. Isso vai mudar a sua vida. Anota aí. Começa a ler livro, ver vídeo, faz curso, começa com o conteúdo gratuito. No YouTube tem muito. Vai lá, começa a estudar. Compra um livro. Não precisa investir num curso, não, que talvez você não quer investir tanto, porque é caro. Sim, os cursos são caros. Compra um livro, começa a ler. Cara, duvido que a sua mentalidade, a sua ideia, o seu pensamento não vai mudar. A sua vida vai mudar completamente. Não estou falando que você vai ficar rico, milionário. Pode sim, mas investir na sua educação financeira, cara, vai mudar completamente a sua realidade. Não só financeiramente, mas pessoalmente, na sua vida particular, você vai tomar decisões muito mais acertadas. Para finalizar, para fechar esse vídeo, o Brasil está sim num momento muito crítico, difícil, mas também não é o fim do mundo, não é o fim dos tempos. A economia é cheia de desafios e quem não está preparado acaba ali perdendo o jogo. Mas se você se prepara, estuda, tem o mínimo de conhecimento, você vai perceber que toda crise não é nessa. Em todas as crises existem grandes oportunidades surgindo. E se você se prepara, em vez de perder, você vai ganhar dinheiro. Quem se educa, se planeja e investe de maneira inteligente, ganha muito dinheiro em momentos assim. O vídeo de hoje é isso. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários o que você está fazendo para proteger o seu dinheiro ou o que você está fazendo para ganhar dinheiro com a Selic nesse patamar. Agora sim, se você é novo, chegou até aqui, essa é a hora. Se você assistiu o vídeo até aqui é porque você gostou. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, forte abraço, te espero no próximo vídeo e fui!